Aproveitando o nosso entendimento já em alguns tutoriais anteriores, vamos criar um balão de festas aqui na nossa área principal e fazê-lo fluir, criando uma animação bem básica. Aqui onde eu tenho um cursor 3D, eu já apaguei o cubo no meu cenário, eu vou dar o Shift A. Com o Shift A eu adiciono uma mesh no formato V-esfera. Nossa mesh aqui já posicionada no centro. Vou mudar minha visão de perspectiva para visão frontal e visão ortográfica. Vou aproximar o botão do meio do mouse. Vou sair do modo denominado Object Mode, clicando aqui nessa caixinha e indo para o modo de edição, que é o Edit Mode. Tenho o meu objeto selecionado no modo de edição, vou clicar a tecla A. Vou segurar agora o botão do meio do mouse e arrastar o mouse para dar um giro e poder ver essa parte aqui embaixo da minha V-esfera. Vou selecioná-la com o botão direito. Eu seleciono justamente a vértice que fica aqui na parte inferior. Vou voltar minha visão para a visão frontal. E com essa vértice aqui embaixo selecionado, eu vou clicar nessa parte aqui de baixo, que é denominada a Proportional Edit, e vou fazer a capacitação dessa ferramenta. Então clico aqui em Enable, já fiz a capacitação, e agora quando eu encostar o cursor na seta azul e empurrá-lo para baixo, repare que surge um círculo. Esse círculo é o efeito do Proportional Edit, para criar esse efeito aí, ó, ovalado no nosso objeto V-esfera, dando a ele um aspecto de um balão. Vou largá-lo e vou aqui, agora, segurar o botão do meio do mouse, fazer um giro, e aqui onde eu tenho a minha vértice selecionada, vou clicar a tecla X e vou mandar deletar as vértices. Repare que eu fiz um pequeno furo aqui nessa parte inferior do nosso objeto. Voltando para a nossa visão de frente, vou dar um zoom, vou selecionar esse ícone aqui que me permite ver todos os subobjetos que estão no lado de trás do nosso objeto tridimensional, e aqui eu vou dar, ó, B para acionar a ferramenta de seleção retangular, e vou selecionar apenas essas vértices daqui, de baixo. Com ela selecionado, eu vou dar um S, eu ainda estou com o meu Proportional Edit, que vocês podem ver, ativo, vou aproximar essas vértices, vou largá-lo e aqui eu vou descapacitar a ferramenta proporcional clicando aqui em Disable. Vamos dar um Motion Track aqui para a gente dar um zoom, basta você segurar o Alt, empurrar a rodinha para cima ou para baixo que ele dá esse movimento, ok? Agora sem o Alt ele faz o zoom. E aqui onde eu tenho as vértices selecionadas, eu vou acionar aquela ferramenta de extrusão, clicando na tecla E. E vou mandar fazer a extrusão, tendo como base o eixo Z, que é a coordenada Z. E aqui eu faço um rabicho. Tendo feito esse procedimento, eu vou vir aqui mudar minha caixa de seleção de modos, já que eu estou utilizando um modo de vértice, clicar nesse cubo do meio que representa o modo de aresta. E vou selecionar, vou aproximar mais um pouquinho aqui para vocês verem, essas arestas aqui, bem dessa quina. Vou selecionar com o botão direito do mouse, eu só seleciono apenas uma aresta. Para eu poder selecionar o loop de arestas aqui, nessa área aqui, eu tenho que utilizar a tecla Alt pressionada. Então quando eu clico Alt e clico o botão direito, verifique que eu selecionei esse loop, ó, que justamente faz esse círculo aqui nesse ponto. E vou usar aqui o S de escala, para poder apertá-lo e fazer como se estivesse afinando aqui a ponta do nosso balão. Com isso, voltando à nossa visão de frente, eu vou dar um zoom de afastamento, eu vou ter mais ou menos essa imagem aqui do nosso objeto. Vou voltar para o Object Mode, vocês vão verificar que a superfície do nosso balão ainda está meio rude, basta eu vir aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf, na opção Shading, na barra que é a guia Tools, que é a estante, né? Vou clicar aqui em Smooth, eu afino e dou a esse objeto um aspecto de um balão. O nosso segundo passo agora vai ser a criação de um outro objeto que vai ser a nossa linha que vai acompanhar esse balão, dando a impressão que o balão se soltou e está voando. Como eu estou utilizando aqui a camada número 1 para fazer esse objeto,
Posso ver o pontinho aqui na caixa de seleção de camadas. Eu vou clicar nessa segunda camada aqui, com o botão esquerdo do mouse. Repare que eu estou na segunda camada, o meu botãozinho está aqui acionado. E aqui eu vou, dessa vez, clicar Shift A. Vou adicionar um objeto em formato Curve Bezier. Quando eu clicar, vocês vão ver que surgiu um traço aqui. E esse traço, vou segurar o botão do meio do mouse para vocês verem de forma melhor. Vou aproximar. E aqui eu vou aproveitar, fazer uma rotação, dando R, Y90, e eu faço com que o meu objeto, ele fique em pé em relação ao eixo Y. E aqui eu vou pegar esse objeto selecionado, vou entrar no modo de edição, verifique que ele é uma curva de Bezier, ele tem um ponto aqui em cima, esse ponto do meio é o principal, eu posso rotacioná-lo com a tecla R, movimentá-lo com a tecla G e posso escaloná-lo com a tecla S. Da mesma forma, ele tem dois pontos de âncoras aqui, um nesse canto, outro nesse, que eu também posso selecioná-lo com o botão direito do mouse, rotacioná-lo, posso movimentá-lo com a tecla G e posso escalonar esses pontos. Então, o que eu irei fazer é selecionar esse ponto aqui, que é o primeiro ponto, e o ponto final, que está aqui embaixo, segurando a tecla Shift. Repare que eu tenho os dois pontos selecionados. E vou criar com esses dois pontos selecionados subdivisões aqui dessa curva de Bezier. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf aqui do modo de edição, vou procurar aquela ferramenta Subdivide. Eu clico, vocês vão verificar que entre o primeiro e o último criou-se um outro ponto aqui no meio. Vou aumentar aqui esse Subdivide para o valor 5. Vocês vão ver que eu tenho agora 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade eu criei 4 aqui, tá? 4 é suficiente, vamos deixar aqui do jeito que está. Então, com esse objeto aqui, que é uma curva de Bezier, eu vou fazer algumas alterações para transformá-lo num objeto mesh, como se fosse o fio do nosso balão. Como é que eu faço isso? Vou selecioná-lo com a tecla A, e vocês vão vir aqui na barra de propriedades, percebam que existe o ícone representando a curva de Bezier. Quando eu clico, vocês vão ver que está aqui, ó, Bezier Curve. Eu vou vir aqui na guia Shape, na opção denominada Fio, eu vou clicar nessa caixinha com o botão esquerdo do mouse e vou mudar para a opção Full. E aqui na guia Geometria, eu vou, onde tem o Depth, segurar com o botão esquerdo aqui no Bevel e vou arrastá-lo para dar, ó, como se fosse uma forma tridimensional aquela linha. E voltando para Object Mode, vocês vão perceber que aquela curva se transformou nesse objeto aqui em forma de um fio. O terceiro passo agora é eu fazer com que esse fio ele fique aderido ao meu balão. Como o meu balão está na camada número 1, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar, ó, nessa primeira camada aqui para ver o meu balão também aí. Eu tenho o balão agora e tenho o meu fio que ficou dentro do balão. Como o manipulador que eu estou selecionado é o do fio, eu vou segurar a setinha azul e trazê-lo aqui para esse ponto bem baixo. Vou dar uma rotação nele, nesse sentido, para que ele fique numa posição. E vou aqui, com os manipuladores, tentar posicionar a ponta do meu fio bem aqui nessa parte do balão. Então, vou dar umas mexidas aqui, vou aproximar com o zoom do mouse, que é aquela bolinha de rolamento do meio. Vou tentar encaixá-lo, pode perceber que ele ainda está fora. E aqui, com o botão do meio sendo rotacionado, eu vou, ó, fazendo os ajustes com os manipuladores para que ele fique de uma forma participando dentro aqui do nosso balão. Então, quando eu começar a movimentar, eu ver que ele já não sobressai essa parte aqui da bexiga, nós temos aqui o efeito funcionando. E aqui eu já criei o balão e já criei o fio. Com o meu fio selecionado, eu vou clicar novamente somente na camada 2, vou dar um zoom de aproximação até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aqui. Vou dar a esse fio selecionado a condição de transformar ele, que por enquanto continua como Bezier Curve aqui na minha caixa de propriedades, para um objeto de malha. Isso eu faço usando o atalho Alt+C. Repare que surge o submenu de conversão
E aqui eu tenho a opção de transformar essa curva de Bezier em um objeto tipo Mesh, para eu poder trabalhar e fazer animação. Clico aqui em Mesh, e agora com o objeto já transformado em Mesh, eu vou vir aqui na minha caixa de modos, clicar aqui onde eu tenho o Edit Mod, para vir para o modo de edição. Vou selecionar com a ferramenta B essa parte daqui de cima, eu tenho que ver se está toda selecionada. E vocês podem perceber que ele selecionou essas arestas, vértices, que constam aqui na parte superior da nossa linha. Eu irei criar para essas vértices selecionadas, já que ele deixou de ser um objeto Bezier e passou a ser um objeto Mesh, eu vou vir aqui na guia de Vertex Grupo. E com essas vértices que eu selecionei, eu vou clicar nesse sinal de mais e vou adicionar um grupo de vértices para essas vértices que eu selecionei. Por enquanto eu ainda não ativei esse grupo de vértices. Eu posso dar um outro nome, vou clicar aqui 2 vezes, vou dar o nome fixação para facilitar. Vou dar o Enter. E vou agora atribuir essas vértices a esse grupo aqui chamado fixação. Então vou vir aqui em Assign, clicar. Para eu saber se está funcionando ou não o meu grupo de vértices, eu venho aqui ó, em Deselect, repare que aquelas vértices apagaram. Se eu clicar em Select, elas se acendem novamente. Isso vai ser imprescindível para o efeito da movimentação do fio durante o nosso procedimento aqui da animação. Feito esse procedimento, eu vou dar um zoom de afastamento e vou agora entrar no modo Object Mode. E com o meu objeto linha aqui, que é o nosso fio, eu vou verificar que aqui embaixo eu só estou usando a camada 2. Então eu vou segurar a tecla Shift e clicar na camada 1. E aqui eu já tenho a visão do meu fio e do meu balão. Já que o meu fio está selecionado, vocês podem ver ele aqui com a cor de contorno laranja, eu vou segurar a tecla Shift e vou selecionar o balão com o botão direito do mouse. E aqui eu vou utilizar o atalho Ctrl P, que vai fazer com que eu crie um grau de parentesco entre o fio e o balão. Vou clicar aqui em Object e aqui os dois começam a caminhar juntos. Irei criar então agora a nossa animação utilizando-se dessa janela que fica aqui na parte inferior, que é a nossa timeline. Antes disso, eu vou vir aqui na opção View, vou mudar minha visão para a visão de câmera. E na visão de câmera, eu vou clicar a tecla N para abrir aquela barra de propriedades aqui da lateral direita da 3D View e vou clicar nessa guia aqui denominada Lock Camera to View. Quando eu clico aqui, eu travo a minha câmera e agora com o botão do meio do mouse pressionado eu posso ó, posicionar o meu cenário junto à lente da minha câmera e dessa forma que minha câmera vai enxergar. Se eu der um F12 aqui, é dessa forma que ele vai enxergar o nosso balão. Então, para ficar mais definido, eu vou agora mudar a minha iluminação, que vocês podem ver quando eu dou o F12, minha iluminação está muito falha. Para isso eu posso agora simplesmente selecionar o objeto lâmpada, já selecionei ele aqui, que é essa linha, e aqui na caixa de propriedade de lâmpada, vocês podem verificar que eu estou utilizando o modelo Point, vou mudá-lo para M, que é a iluminação hemisférica. Se eu der o F12, meu balão já fica com uma coloração mais legal. E aqui eu vou mudar também essa cor de fundo, que é o meu mundo. Eu clico aqui nessa guia Word. E aqui na Horizon Color eu vou clicar, puxar essa barrinha aqui para cima para ficar numa cor branca. E vou clicar em Blend Sky, clicar nessa caixinha Zenith Color, puxá-la aqui para cima para ficar branco e vou clicar na cor azul. Com isso eu dou um efeito como se fosse uma cor azulada de fundo, um céu. Para melhorar mais ainda a visualização, eu posso selecionar o meu balão, clico aqui em Material e vou aplicar um material de cor aqui para esse objeto. Aqui em Diffuse eu vou escolher, clicando aqui nessa caixinha Diffuse, uma cor vermelha. Se eu der o F12, é dessa forma que nós vamos ver o nosso balão aí no cenário. Vou criar então a nossa animação. Eu tenho aqui 250 frames, que são os quadros de animação. Vou colocar nesse ponto aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, que é o primeiro frame, e vou trazer o meu balão arrastando a coordenada Z aqui para baixo.
Vou dar a tecla I, que vai me permitir inserir um quadro frame. Então vou utilizar essa opção Lock, Rot, Scale, que é locação, rotação e escala ao mesmo tempo. Clico aqui e aqui no quadro 250 eu vou movimentar o meu balão cá para cima, como se ele estivesse subindo. Vou dar o I, Lock, Rot, Scale e criei o meu segundo quadro de animação. Então eu posso vir agora para o ponto 0, dar o Alt A aqui no player e nós vamos ver o nosso balão subindo aqui no nosso cenário. Para eu poder dar um efeito melhor ao balão, eu posso agora, vou desabilitar essa barra aqui de propriedade da lateral direita, clica na tecla I de navio, eu vou encostar o meu cursor aqui nessa parte superior, arrastar minha janela para baixo, eu crio uma segunda janela aqui que é cópia da primeira. Nesse de cima eu vou usar a opção de trabalhar com o modo que é a janela Graph Editor. E vocês vão ver aqui ó, uma linha sinuosa, que é justamente essa animação do nosso quadro aqui de baixo. Se eu segurar com o botão esquerdo essa barra verde aqui e arrastar, repare ó, aqui embaixo a minha animação está sendo procedida. Como é que eu faço então para dar um efeito como se fosse um balão subindo meio tonto? Basta que com o cursor aqui nessa janela, eu clico a tecla N de navio, verifique que eu abro a barra de propriedades dessa janela. Aqui eu vou arrastar essa barrinha até encontrar essa opção que é a guia denominada Modifier. Vou clicar aqui em ADD Modifier e aqui surgem algumas opções. Ó, e eu vou escolher a opção Noise. Clico. Vocês vão ver que surgiu uma linha vermelha aqui no meu cenário, toda sinuosa agora de forma rude. Então se eu der a animação com play aqui embaixo, verifique que o meu objeto parece que está tendo um calafrio. Ele começa a subir, mas de forma um tanto trêmula. Então é através daqui, dessa barra, já que nós adicionamos a propriedade Noise, que vocês podem ver aqui, ou Noise, como pode chamar, nessa opção, aqui nessa primeira caixinha, eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo para a direita, vou botar aqui um valor 18, e vocês vão verificar que aquela linha que estava toda de forma agressiva, ela ficou de uma forma mais leve. Vocês podem perceber que o meu balão vai subindo, porém com menos tremor do que estava antes. Vou regular mais um pouco aqui essa caixinha, vou botar no valor de 20, vamos dar novamente a animação. Repare que ele já sobe de uma forma mais suave. Então aqui a gente já fez o ajuste da forma como o balão irá proceder na animação. Voltando ao frame 1, vou desabilitar essa janela de cima, basta que eu venha aqui na janela de baixo, encoste o cursor aqui nesse chanfro, bem no cantinho superior direito, segure o botão esquerdo do mouse e aponte para cima. Repare que surgiu uma seta, essa seta indica que eu vou eliminar a janela de cima. Quando eu largo o botão direito, fico somente com a minha janela anterior. Vamos então, antes de mais nada, eu vou selecionar o nosso objeto em forma de fio. Deixa eu tirar a visão de câmera aqui para facilitar para mim. Vou dar um motion track para ele aparecer e vou selecionar somente esse objeto aqui. Então, para esse objeto que é o fio, eu vou dar a ele um efeito cloth, que é o efeito de tecido. Venho aqui na propriedades física, clico aqui em cloth, surge as propriedades. Lembra-se que a gente criou um grupo de vértices. Então, esse grupo de vértices, se eu não clicar aqui, quando eu der o efeito cloth, esse fio vai descer. Então, para eu poder segurar esse fio aí junto ao meu balão, é necessário que eu clique aqui nesse Pining, vou selecionar aquele grupo de vértices que eu criei, que foi o nome de fixação que nós demos, e aqui agora ele fica fixo e vai seguindo o balão, ele não cai mais. Então, quando eu der a minha animação agora, voltando para a minha visualização de câmera, verifique que o meu objeto ele começa a ter uma manipulação. Vamos melhorar mais essa animação, vou trazer um pouco mais para cá, para baixo, botar a minha visão mais para cima, e aqui quando eu começar a minha animação, verifique que o meu fio começa a ter uma movimentação. Então se eu der o F12 agora, quando ele chegar nesse ponto, meu objeto já subiu e vocês vão ver aí na animação de vídeo ele se movimentando. Então é isso, pessoal, vocês podem aproveitar, utilizar um cenário muito melhor, mais recursos. Espero que a dica tenha sido bem interessante. Bom proveito e até a próxima.